Oi, gente, eu sou a Fernanda. E eu sou o Diogo. Bom, gente, a gente vai falar do testemunho que ela teve, tá? Um livramento babadeiro. Quer contar pra gente, Fê? Conta aí. Sim, eu vou contar hoje, né, um pouquinho sobre mim. Eu sou bariátrica, né? Eu tenho 33 anos. Eu tive uma parada. Quantos anos? Foi no ano de 2023. 2023. Isso. Então, na época eu trabalhava em um local que eu tinha plano de saúde, né? Então eu estava tendo alguns problemas que eu não estava conseguindo andar. Eu não conseguia caminhar, né? Eu estava com bastante dificuldade. Então eu precisei procurar ajuda médica no Hospital Particular de Maringá. E você foi sozinha? Se tinha alguém pra te ajudar? Como que foi? Então, né, nessa época eu ainda estava num relacionamento, né? E essa pessoa me ajudou, né? Aí ela acabou indo comigo, né, pro hospital. E até então era só para fazer um acompanhamento, para ver, né, o que estava acontecendo. Vocês eram casada? A gente era casada. Quantos anos? Fazia 2 anos, não, né? Ficou 2 anos no total, né? Aham. Porém, nesse período ainda não tinha completado os 2 anos. A gente Entendi. estava no meio ali do relacionamento, né? Então, ela me acompanhou até o hospital e de lá eles me encaminharam para internação. Por que internação? Porque no outro dia o doutor ia ver se era um caso de cirurgia ou não. Meu Deus. Então, aí eu fiquei internada, né? Porém, no mesmo dia eu tomei medicação, né? E nesse mesmo dia eu passei mal. Pedi para fumar um cigarro, o médico me liberou e acabei que a pessoa me acompanhou lá fora, né? Para me estar fumando, com a cadeira de rodas, né? E nesse período lá eu relatei para ela que eu estava passando mal. No momento que eu... Será que foi por causa do cigarro? Não, pode ter sido por conta da medicação que foi injetado com muito rápido, né, na veia, ou por conta que eu sou uma pessoa bariátrica e eu estava nesse período com a minha vitamina muito baixa. Sei. Entendeu? Talvez pode ter sido por conta dessa vitamina baixa com o remédio, ou só o remédio, ou só a vitamina, não dá pra saber, entendeu? Entendi. Porque nessa parte os médicos não me falou qual foi o motivo disso ter acontecido comigo, entendeu? Entendi. E lá do lado de fora, quando eu fui fumar, né, eu falei pra ela que eu tava passando mal, que eu não sabia o que eu tava sentindo. Aí eu tava com várias coisas assim em cima do colo, né, porque eu tava com um pouco de frio, Você né, tava na nesse cadeira dia. de roda ou você tava deitada na cama? Eu estava na cadeira de roda, porque eu estava lá do lado de fora fumando. Daí Daí eu tava com algumas coisas assim em cima do colo, né? Com as pernas até no pezinho mesmo da cadeira de roda. Sei. E eu tive como é que fala? Como se fosse um espasmos. Eu desmaiei e a parte da frente toda assim, deu um baque em mim, né? Foi pra frente, meus braços pra fora, minhas pernas pulou também, no desmaio. Desmaio não, porque não foi bem um desmaio, né? Ali eu já tinha... Não é essa parte que você morreu? Foi, é ali mesmo. Então nesse momento eu escutava tudo, mas eu não tava mais ali, entendeu? E nesse momento ela entrou em desespero, né? Ela pegou eu... A enfermeira, né? Não, a minha acompanhante. Ah, ela a minha tava junto, acompanhante, ela verdade. estava comigo. Daí ela me puxou a cadeira de roda, me escorou na parede, né? Porque na hora que deu os espasmos em mim, eu derrubei tudo. Celular, cigarro, tudo foi pro chão, né? Minhas pernas até pulou pra fora, assim. Daí, como eu caí, ela pegou eu pelas costas, assim, pela camiseta, pra me segurar. Só catou o celular, jogou em cima de mim, me puxou, me escorou numa parede, né? E saiu desembestada atrás dos médicos. Porque naquela mesma noite, estava bem tranquilo o hospital, como é um hospital particular, quase não tem movimento, assim, né? Não tem muito fluxo de gente, né? Então não tinha muita gente nos quartos de paciente. O pessoal da UTI, tinha 2 moças que eram enfermeira, elas eram da UTI, elas não estavam na UTI, elas estavam na parte de baixo, que é os quartos, né? Porque já não tinha muito o que fazer na UTI, então elas estavam lá naquela parte lá de baixo. Sim. E ali naquela parte de baixo ali, a minha companheira, a minha ex-companheira, ela saiu
correndo, né, pelos corredores ali, batendo, chamando, e ela não achava ninguém. Por quê? Porque as meninas, as enfermeiras, elas estavam lá no último canto lá dos quartos. Você pode falar quem que era a sua compadre? Não, prefiro não. Ai, tá bom. Eu prefiro não falar nome, não falar quem é e deixar assim. Tá. Bom, gente, resumindo aqui, a gente sabemos que a Fê fez bariatra. Bariatra, pra quem não sabe, é uma redução de estômago, é isso mesmo, né? Você pode explicar? É isso, eu fiz, né, pra poder estar melhorando, tendo uma melhor qualidade de vida, né, para emagrecer, tava muito acima do peso. E ajudou o peso, assim? Tipo, Muito. você tinha quanto de peso? Eu cheguei a 160 quilos. E aí você foi pra? Quando eu perdi bastante peso, eu fui pra 68 quilos. Exato, foi muito. Do nada. Tipo, não, tem um período, tá? Tem um período. Os primeiros meses eu perdi bem. Depois travou um pouco, aí não perdi, né? Fiquei um tempo travada, tanto que eu fiquei bem desanimada, né, na época. Mas logo em sequência já desinvestou, daí emagreci bastante. Inclusive minha irmã falava que... Eu acho que eu lembro da tua época que você tava com o rosto bem magro. Bem magra mesmo. E agora você deu uma vitaminizada no teu rosto. Agora tá bem. Mas eu lembro da época. É porque agora eu consigo comer um pouco mais, né? Eu consigo comer bem. Antes eu não comia carne, eu não comia... Que o começo é mais complicado, né? O começo. Muito. Até a água eu passava mal. Até a água eu tava, né? Eu não aconselho essas coisas, não. Assim, por um lado, por aparência, eu melhorei muito. Porque eu me sinto bem melhor, me sinto feliz com o meu corpo, né? Mas em questão de saúde, não. Em questão de saúde, eu não tenho vitaminas. Hoje você se arrepende, assim, de ter feito bariatra? Se você pudesse voltar atrás, você faria ou não? Talvez eu não faria da forma que foi feita a minha. Tem outros modos? Porque o meu... porque assim, eu não fiz no particular, eu fiz pelo SUS, né? Então, como eu fiz pelo SUS, é cirurgia aberta, né? E se fosse pelo particular, eu teria feito furinho. Então, esse é a diferença, né? Isso. A minha irmã, eu não sei se é por conta disso, tá, gente? Eu não tô falando isso. Mas, em relação a essa diferença, a minha irmã também, ela é bariátrica. Ela não tinha o peso que eu tinha, né? Porque ela não chegou a ser uma obesa morta, né? Mas ela não tem uma necessidade tão grande de vitaminas igual eu tenho. Porque eu fico fraqueza, tem que repor... ferro, vários tipos de vitaminas diferentes, entendeu? Então, eu não sei se é diferente, assim, de um para outro, né? Se isso fez a diferença, tanto para mim quanto para ela. Mas para mim, na minha saúde, eu sei que me prejudicou bastante, porque antes eu tinha muita saúde, hoje eu não tenho mais saúde. Em relação à minha aparência, eu não tenho o que reclamar, porque eu me sinto muito melhor assim. Então, Fer, voltando ao assunto que você deu lá o piripaque e tal, aí as enfermeiras veio, tipo, relou em você, puxou, você sentiu, assim, o toque delas na tua mão, ela pegando, você se sentiu? Você ouviu? Sim, a todo momento eu escutei, só não escutei nada, nem vi nada, quando eu tive esses espasmos na cadeira de rodas, assim, que foi um período de segundos, não deu nem minutos, eu acho. E nesse período eu não vi e não escutei absolutamente nada. No momento que ela estava pegando as coisas e colocando sobre o meu colo, certo? Uhum. Mas quando ela já estava me tirando, me puxando com a cadeira de roda, me colocando ali na parede e chamando as meninas, tudo isso, eu vi tudo, eu escutei tudinho. E assim que elas vieram, né, que foi um período dela pegar eu, colocar as coisas no meu colo, me escorar, sair correndo, pegar as meninas veio e tal, e colocar eu no elevador, só porque tinha um pequeno degrau, tá, gente? Porque onde eu estava era um espacinho aberto, né, porém lá do lado de dentro, mas era um espaço com vidro, e aqui fora e aqui dentro. E nessa parte de dentro ele tinha duas passagens. Uma era uma escada, né, e como era degrau de escada, a cadeira de roda não passava ali. Então, tinha que ser pelo elevador. Então, esse período, as meninas vieram, saíram correndo pela escada, que eram 3 degraus, só por causa disso, que tinha o elevador. E as meninas veio e me empurrou para dentro do elevador, né, as enfermeiras. E ali no elevador que elas foram fazer a medição da minha pressão, né.
E naquele instante ali, quando foi feita a medição da minha pressão, né, a ferida, desculpa. Você sentiu, então? Assim, senti, escutei, tudo. E eu tentava voltar, mas eu não conseguia, entendeu? E ali no elevador, depois de todo esse período que aconteceu, corre-corre, né? Ali que foram fazer a aferição da minha pressão, e ali foi visto, né, que minha pressão estava 5/2, que é uma pressão de morto, certo? E, como o médico falou, se tivesse igualado 5/5, 2/2, eu já não tinha nem volta mais nada. Esquece, filho. Tchau, obrigada. Entendeu? Eu não sei se estou falando besteira aqui, mas o que foi me passado foi passado isso, pra você. né? Mas naquele momento, minha pressão estava 5/2, né? E assim que elas viram, tipo, elas já olharam pra minha acompanhante como um olhar de... Acabou ali, né? Tipo, eu já não tava mais ali, mas eu tava escutando tudo. Tava escutando tudo, né? Fui levada pro quarto, eles já... E a sua irmã ia chorando? Na verdade, ela ficou em choque. Ela ficou em choque, ficou em ela não choque, sem conseguia... reação. Exato, ela foi chorar quando chegou em casa, tá? Depois de vários dias, porque eu também fiquei internada, depois desse ocorrido, né? Meu Deus. Tá bom. Então, no quarto ali, aí veio uma equipe da UTI pra me buscar. E ali no quarto, eu só escutava, assim, as enfermeiras me chamando muito, mas só que elas falavam baixo. Elas falavam, Fernanda, acorda. Fernanda, Fernanda. Só falava assim, normal, sabe? E eu não sei se elas... provavelmente elas me deram alguma medicação na veia. Não sei o que foi que elas fizeram, tá? Porque aí depois disso que as meninas, as enfermeiras ficavam me chamando, Fernanda, Fernanda, tinha uma enfermeirinha específica que eu tenho certeza que ela me salvou, essa mulher. Porque por causa dela, então. Ela gritou tanto, ela gritava assim, que aquilo eu fazia força dentro de mim. Eu sentia como se eu estivesse fechando as mãos e fazendo força. Porém, eu não tava, né, gente, porque eu não tava mexendo nada. Mas dentro de mim eu fazia muita força. E foi esses gritos dela, que me fizeram ter mais, sabe? Que foi onde eu fiz mais força pra voltar. Porém, eu não sei se foi medicação, que você entendeu? É uma coisa assim que ficou bem confuso pra mim, né? E voltando, aí né, nessa parte, eu sei que eu acabei voltando ali, né? Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Foi uma coisa assim que eles deram graças a Deus. Eu não sei se era porque eu estava num hospital particular, porque eles não iam deixar ninguém morrer ali dentro, né? Ainda mais em quarto. Sim. E como eu tinha acabado de tomar a medicação também, eles entraram muito em desespero, né? E eles só viam um olhar de tipo um alívio, né? No rosto de todo mundo. Eu tava ainda bem atordoada, né? Naquele momento. Então, foi uma coisa assim, surreal, né? Nessa parte ainda não foi tão surreal, porque ainda tem a minha outra parte que quando eu fiquei desacordada, foi uma experiência de morte pra mim, né? Hoje eu sou grata a Deus, né? Por tudo que... Mesmo eu ter passado por isso, foi uma experiência boa até. Sim. Entende? Eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma nova chance, porque até os médicos falaram pra mim que não sabe como que eu não fiquei com sequela, porque eu ando, eu corro, é tudo, entendeu? Ela falou que eu poderia ter ficado com sequelas gravíssimas, ou vegetando, Meu Deus. ou sem falar, ou sem movimento de algum lugar do corpo, por falta de oxigenação no cérebro, entendeu? Meu Deus. Foi grave. Foi. Então, Fer, quando você tá lá na cadeira, desmaia e você ouve e tal, você lembra o que passou com a imagem? Qual flash? Alguma coisa assim? O que você viu? O que você lembra? Quando eu comecei a passar mal ali, naquele instante ali na cadeira de rodas do lado de fora ainda, né? Eu sei que eu comecei a, tipo, meio que sentir calor. Aí eu ainda até pedi pra tirar, né, o cobertor, daí enrolei assim e as coisas ficou aqui e tal. E nesse momento que eu tive os espasmos, né, que eu dei um baque pra frente, né, pra mim, foi como um desmaio. Não senti dor, eu não senti nada. Eu senti só um calor e apaguei. Nesse momento que eu apaguei, sim, né, eu lembro de como se tivesse passado, porque ali foram coisas de segundos, no caso, né? Foi coisa rapidinha. Isso, foi uma coisa assim de apaguei e retornei, mas nesse período que eu apaguei e retornei,
eu não sei se alguém já escutou esse ditado, assim, que quando a gente morre, a gente vê um filme na nossa cabeça, né? Pra mim, eu não acreditava. Eu não acreditava. O que você viu? Eu vi como se fosse um filme. Só que pra mim, era como se eu tivesse desde cedo até de noite, como se tivesse um período muito prolongado assistindo. E passou muitas coisas em flashes, coisas assim. Sabe igual o filme do Flash? Que é aquele... Tá que é todo tudo mundo muito devagar, só que ele faz rápido, vê Exato. tudo. Exatamente. Foi isso aí que eu vi. Porém, foi muitas coisas. E era como se eu tivesse ficado um dia inteiro assistindo um filme. Porém, eu não sei falar o que é que passou. Não sei o que era. Talvez pode ser lembranças, né, minha. Ou, né, tudo que eu já vivi. Pode ter sido isso, não sei. Eu não vou saber falar realmente, né? Não vou mentir aqui. Não tem nem lógica. E logo no final desse flash, eu lembro de dois homens conversando, um de frente com o outro. Tipo assim, igual você, Diogo. De frente, assim, e eu lá. Né? Eu lá vendo Você vendo duas aqui. pessoas conversando. E os dois homens? Dois homens conversando. E no fundo, e eu sempre falei que luz no fim do túnel era mentira. Ai, gente, é verdade. Eu sempre me questionei muito. Eu sempre achei que era mentira, esse tipo de coisa, entendeu? Eu sempre, balela, nada a ver. Tá. Mas não, gente, eu vou falar bem a verdade que é uma experiência única. Só quem passa que sabe. Eu não sei se alguém aí que vai assistir a gente, né? Se já passou por isso, mas é uma coisa surreal. Surreal. Foi um clarão muito forte. Não tinha nada em volta deles, nada. Era só uma luz muito forte, muito branca. Não é uma luz amarelada, nada. É uma luz muito, muito forte. Que eu tinha que fechar os olhos assim, fazer assim, para poder conseguir enxergar. E eu via eles dessa maneira, bem assim, sabe? E após isso que foi onde eu retornei, que ela me ajudou e aconteceu tudo o que aconteceu que eu contei pra vocês. Então, pra mim é uma coisa bem forte, sabe? É uma coisa bem... E você não viu, não dava pra ouvir nada? Não. Dos dois conversando? Não escutei Você nada. só viu que tinha duas pessoas ali, que a luz era forte. Muito. Uma luz muito forte. Você ficou com medo, curiosa? Você lembra da emoção que você sentiu? Não. Nada. Não. Eu sei que eu não senti dor. Eu não senti nada. Eu não senti absolutamente nada. Então eu penso assim, se um dia eu morrer, eu sei que eu não vou sentir nada, porque eu já vi a sensação. Lógico, naquele momento que eu comecei a passar mal, me deu um calorão, né? Aí vem assim um negócio ruim. Depois disso, que só foi os espasmos que pareceu um desmaio. É que nem você falou, né? Que eles falaram sobre a falta do oxigênio no cérebro. Então. Que queira ou não, ele faz você Mas perde imagina. sentido de tudo. Mas imagina, uma uma pressão 5/2 é uma pressão de morto. Entendeu? Foi uma coisa milagre. que não existe, né? É tipo assim, é bem... E eu sou bem agradecida a Deus, sabe? Hoje eu repenso muito no... Lógico, depois disso eu já cometi um monte de erro, tá, gente? Não sou santa, não tô dizendo isso, né? Mas hoje em dia, eu passei por muita coisa. Passei por separação, tanto dessa minha companheira aí, né? Sim. E eu tento, sabe, pensar mais em mim, pensar mais na minha saúde, né? Mas eu sou muito agradecida a Deus por essa segunda chance. E meu filho também, desesperado, coitadinho. Foi bem Quantos anos ele tem mesmo? Agora ele tá com 17. Ele é enorme, gente. Ele é maior que eu. Esse é um soldado. Ele é lindo. Um segurança maravilhoso, do olho azul. Maravilhoso. Meus olhos azul, para de ódio. Mas o bicho é um guarda-roupa. Ele é lindo. Dá bom pra você um segurança. Segurança não. Meu filho, ele pode ser polícia, sei lá. né? Então, é isso. Menina, meu Deus. Chocada com essa história. Então, gente, eu sempre tive vontade. Eu não sei o pensamento do povo, né? A gente pode receber também muitas críticas, talvez alguém se identifique também com a minha. Passou por algumas coisas. Quando ele fala de pessoas que assim, que foi pro outro e voltou. Tem gente que se vê fora